Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao Conecta BD. É um grande prazer, uma grande honra para mim ter você aqui. Eu me chamo Marta Rocha e graças a Deus chegamos a mais uma lição, a terceira lição desse trimestre que se inicia, desse novo ano que se inicia, cheio de realizações, cheio de bênçãos do Senhor para ser entregue, derramado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Isso depende muito de você, tá bom? E nós já chegamos à terceira lição, já tivemos duas lições maravilhosas que falaram profundamente com a igreja, falaram grandiosamente conosco, que somos representantes do Senhor aqui na terra, que somos servos deles, que estão aqui com propósito, com o intuito de levar a mensagem, pregoar. E essa lição ela vem complementar, porque nós, nos dias que estamos vivendo, a atualidade, estamos passando por momentos difíceis, momentos de crise espiritual, e esse grande homem de Deus usado vem nos instruir através dos comentários bíblicos, através desse complemento, essa junção do Antigo e Novo Testamento para nos ajudar a compreender o que o Senhor quer falar com a igreja, a compreender o que o Senhor quer falar para nós através da vida deste grande homem de Deus. Amados, o assunto da nossa lição de hoje é o avivamento no Novo Testamento. Na lição passada era no Antigo Testamento e a primeira era sobre o avivamento. Então, cada lição ela vai complementando a outra. Então, não deixe de assistir as duas que já passaram, que estão aqui no canal, né, que você pode estar dando uma olhadinha assistindo, para que o Senhor abençoe grandiosamente ainda mais a sua vida. Podemos observar é que esse grande homem de Deus, usado por Deus, ele vem fazer um panorama de uma maneira assim que chama atenção, um panorama no Novo Testamento, no Antigo e agora no Novo, que nos chama atenção, nos prende, nos encanta, porque a palavra de Deus, ela chama mesmo a nossa atenção, ela requer de nós um olhar especial, e eu fiquei observando a sabedoria do nosso amado irmão para trazer para nós, igreja, trazer para o povo de Deus, para trazer para o povo de Deus aquilo que estamos realmente precisando. E então, no Novo Testamento, nós vamos observar muitos milagres, vamos observar que o Senhor, ele está ali para nos instruir, né? Para qual é o nosso papel, o que devemos fazer, nos orientar, deixar ali um legado para nós continuarmos. O Senhor, ele nos instrui e então ele deixa ali para que demos continuidade como imitadores dele. E então eu venho perguntar para você, professor, você aluno, você que me assiste, qual milagre que você quer que o Senhor opere na sua vida, ou qual é o melhor milagre que poderia acontecer na sua vida? E mais, eu pergunto, fazendo uma reflexão, você perguntando aí para os seus alunos quais, para que ele cite algum milagre que aconteceu aí no Novo Testamento, que trouxe avivamento, que trouxe renovo, que trouxe mudança de vida, que trouxe restauração, que trouxe salvação para a vida de alguém. E aí você pergunte, e logo que eles responderem, indaguem dessa maneira. Esse mesmo Deus que operou no passado, esse mesmo Deus que esteve fazendo essas maravilhas na vida dessas pessoas, ele mudou? O seu poder mudou? Ele não mudou. Ele continua do mesmo jeito. Nós que estamos mudando dia após dia, deixando os preceitos, deixando as coisas da igreja primitiva, não fazendo mais como deveria ser feito, e então nos tornando uma igreja fria, nos tornando, trazendo multidão espiritual para as nossas vidas. E então,
nessa oportunidade, temos a honra, o prazer de estudar sobre várias passagens dentro do Novo Testamento. Só lembrando que o nosso texto áureo ele é encontrado em João 4,10, que diz da seguinte maneira: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirás e ele te daria água viva. João 4,10, verdade prática. A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história, tá? Esse é o ponto-chave aqui da qual será o restante do ensinamento para as nossas vidas. E então, querido professor, querido aluno, a nossa leitura bíblica em classe ela é encontrada em João 4, do capítulo 7 ao versículo 15. Então, você faça essa leitura, tá? Com seu aluno, não deixe de fazer, faça aí com sua aluna, sua classe, sua turma, faça aquela leitura coletiva bem especial. Então, amados, no Evangelho de João, nós não podemos considerar um evangelho sinótico, tá? Um livro sinótico. Por quê? Porque assim como os demais, né, Mateus, Lucas e Marcos, eles são livros sinóticos. Por quê? Porque eles entre si falam da mesma história, eles têm histórias parecidas, bem mesmo, apenas com algumas frases modificadas, mas com o sentido sendo o mesmo. Então, por isso que são livros sinóticos. Já o livro de João, nós não podemos o considerar, né, um livro sinótico. Tá? Então, o encontro com a mulher samaritana que Jesus tem ali, que é encontrado no capítulo de número 4, verso 14. E nós vamos entender que ali há a missão redentora de Jesus, né, no livro de João. Porque qual a missão redentora de Jesus ali? Porque somente através da vida de Jesus, do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, pode ser oferecido alguns benefícios oferecidos por Ele, que preencher o vazio da alma com a salvação, sanar as necessidades espirituais e também emocionais do ser humano. Só Jesus pode fazer isso. E esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente. Esse é o maior de todos os avivamentos que a pessoa pode experimentar. Porque quem pode oferecer a paz? Quem pode oferecer saúde emocional? Quem pode oferecer saúde espiritual? Quem pode trazer salvação para a alma aflita, o coração angustiado? Somente Jesus pode trazer, somente o Senhor pode oferecer esses benefícios. E nós sabemos que para receber isso, nós estudamos na nossa primeira lição que o o Senhor requer de nós é arrependimento. O Senhor requer de nós uma vida de oração. O Senhor requer de nós que nós o busquemos de todo o coração. É simples o que o Senhor quer de nós. Mas nós queremos que o Senhor nos dê todos os benefícios. Senhor, eu quero que o Senhor me dê a paz, eu quero que o Senhor me dê a salvação, eu quero que o Senhor mude o meu interior, que o Senhor mude a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, enquanto eu não ofereço nada ao meu Deus. E então, no Evangelho de João, nós vamos perceber que quando o Senhor ele fala com aquela mulher samaritana, que ele vem ali comunicar a ela o que estava acontecendo, com quem ela falava, a gente percebe que o Senhor ele oferece a salvação a ela.
O Senhor, Ele oferece, né, a paz, Ele oferece ao coração aflito, à alma abatida, a salvação. Ele oferece uma saúde emocional ali naquele momento. E quem mais pode oferecer isso ao ser humano? Além de Jesus, além do nosso Salvador. E então aí nós percebemos a grandeza de Deus. E o objetivo de Jesus, o objetivo do nosso Pai é salvar todos. Mas quando ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele nos deixou com um propósito, com um intuito de levar a mensagem, de pregar aqueles que precisam ouvir, de levar a palavra sobre a água que Jesus ofereceu para a mesma mulher samaritana, nós precisamos oferecer a outras pessoas. E qual é o maior milagre que nós poderíamos vivenciar nos últimos dias em que estamos vivendo? Seria o de um pecador se arrepender e voltar a Cristo, ou uma alma se render aos pés do Senhor. Esse, porventura, é viver um dos maiores milagres acontecido aqui na terra. E então o Senhor vem dizer para nós que Ele está no mesmo lugar, Ele está pronto, Ele está esperando que eu e você nos levantemos. Não apenas usemos de sensibilidade, mas sim de empatia, de sentir e agir. Não nos conformar em apenas sentir o que precisa ser feito e não fazer. Eu preciso agir. Porque o samaritano, quando ele passa, além de duas pessoas já haverem passado por ali, pessoas que se diziam crentes, pessoas que se diziam trabalhar no templo, fazer a vontade do Senhor ali, elas passam e não se comovem com a situação daquele homem que estava ali no chão, ensanguentado, não sei, machucado. Mas o samaritano, ele passa e se enche de íntima compaixão pelo próximo. Mesmo ele tendo muitas coisas a fazer, ele tendo seus negócios, as preocupações, ele parou, tirou um tempinho e agiu. E nós, muitas das vezes, nós estamos sentindo o desejo de fazer, sentindo o desejo de levar essa palavra que sara, essa palavra que liberta, essa palavra que restaura, que traz vida, traz renovo, porém, nós apenas sentimos, não vamos. O meu coração arde de desejo de fazer, mas eu não faço. Eu me aquieto, eu me conformo. E o Senhor vem falar conosco que, através da nossa vida, um verdadeiro avivamento pode acontecer na vida de alguém. Depende muito de como está a minha vida, de como está a minha comunhão com Deus. E então, logo após, nós vamos perceber que o avivamento em Mateus, o livro de Mateus, ele foi escrito 60 anos depois de Cristo. Tá? Ele é considerado o evangelho do reino de Deus, ou o evangelho do rei. Então, o propósito primário de Mateus é anunciar aos judeus e também ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. E isso por meio dos profetas. Assim, Mateus, ele revela o verdadeiro avivamento que o mundo poderia vivenciar. Mateus 4, 13 ao 17. Já no Evangelho de Marcos, nós percebemos que Jesus ele é encontrado como servo em três aspectos, né? Três aspectos diferentes. Primeiro, Jesus se revela ali como vencedor dos enfermos, das enfermidades, né? Ali os demônios, as forças espirituais, as forças da natureza e a morte. A gente percebe aí nesse primeiro aspecto Jesus, né? Ali como um vencedor, um servo vencedor sobre tudo isso.
Já no segundo aspecto, o evangelista, ele mostra Jesus como um servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, traído por Judas e humilhados pelos soldados romanos. E então a gente percebe, primeiro ele vem como vencedor sobre a morte. Marcos apresenta ali Jesus como um triunfo, como um vencedor por ter morrido, mas ao terceiro dia ter ressuscitado. Já o avivamento, através de Lucas, em Lucas a gente recebe ali algo detalhado, de Jesus. O médico amado Lucas, ele retrata de uma maneira tão especial o nascimento de Jesus, a humanidade de Jesus. Lucas ele retrata muito bem, então a gente tem aqui, é considerado o Evangelho do Filho do Homem, no livro de Lucas. Então nós vemos aqui o Evangelho no livro de Mateus, de Marcos e então de Lucas. Nós vemos aqui o avivamento na igreja primitiva. O Evangelho registra a palavra de Jesus. Quando o Salvador disse na sua despedida: vós serei batizado com o Espírito, não muito depois desses dias. O cumprimento dessa promessa ali na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. E então a descida do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, registrado em Atos 2, que é bem conhecido pela igreja, pelos irmãos, por todos que me assistem, é o cumprimento da promessa de Deus feita lá em 835 a.C. Esse evento trouxe um avivamento espiritual no crescimento da igreja. Antes da chegada do Espírito Santo, nosso Senhor reuniu os discípulos e deu-lhes grande comissão. Dias depois receberam cumprimento da gloriosa promessa quando foram cheios do Espírito Santo. Então, o livro de Atos dos Apóstolos ele nos mostra as verdadeiras condições para um avivamento verdadeiro. O avivamento nas epístolas em Apocalipse. Nas epístolas paulinas, após sua dramática conversão, que todos nós já conhecemos, que o apóstolo Paulo, ele era um Saulo, perseguidor do evangelho, perseguidor da igreja, e o Senhor vem e muda todo esse cenário, trazendo essa mudança dramática, radical, na vida, essa transformação, digamos que radical, na vida do apóstolo Paulo, que de perseguidor, Deus passa ele a quê? Deus transforma ele em pregador, apóstolo e doutor dos gentios, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Não por acaso ele escreveu 13 cartas, Ele escreveu 13 cartas entre igrejas e pessoas. Em suas epístolas destinadas à igreja, podemos destacar temas como a justificação da fé, em Romanos 5 primeiro, salvação em 1 e 2 Coríntios, transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus, e 1 e 2 Tessalonicenses, o advento da igreja dos salvos em Filipenses. Todavia, especialmente devemos destacar o apelo do apóstolo aos Efésios, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse apelo continua a ecoar atualmente, mas enchei-vos do Espírito Santo. Já no livro de Apocalipse, nós vamos ter a revelação vinda da parte de Deus sobre os fins dos tempos, sobre muitas coisas que acontecerão, que estão por vir, que irão acontecer, e coisas que já passaram também, coisas passadas, a revelação de coisas em relação à igreja, em relação às noções de arrebatamento da igreja, do tribunal de Cristo, a entrega dos galardões e das bodas do Cordeiro. Depois de 7 anos em que haverá grande tribulação na terra, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro no céu. Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra. Ele dará fim à grande tribulação, implantará grandiosamente o seu reino milenal. Nesse dia o mundo viverá o maior
e último avivamento da história, tá bom? Então aqui o livro do Apocalipse nós já somos conhecedores, que ele é um livro que traz revelações, um livro que traz verdades, né, traz esclarecimento sobre as nossas dúvidas com relação ao arrebatamento, com relação à volta de Cristo, com relação às coisas futuras que estão por vir. Então, o livro do Novo Testamento, ele é uma grande revelação, né, de Deus para o povo, para a igreja, né, que é a mensagem de salvação para toda a humanidade. Porque, como eu falei aqui, amados, Deus, o Senhor, ele quer salvar todos. Ele não veio aqui para salvar só um ou dois ou três, não. Ele quer salvar a todos. O seu intuito é de salvar a todos. Porém, há situações, né, em que o evangelho ele é rejeitado, pessoas não aceitam, não reconhecem Jesus como verdadeiro Salvador. Mas o Senhor está falando, o Senhor está moldando, o Senhor está trabalhando com a sua maneira maravilhosa de trabalhar. E então, por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno no seu povo, né? O Senhor, ele requer de nós um verdadeiro avivamento. E esse verdadeiro avivamento, ele não vai acontecer se eu continuar do mesmo jeito que eu estou. Esse verdadeiro avivamento, ele vai acontecer quando eu me arrepender dos meus maus caminhos, quando eu tomar uma atitude diferente, quando eu começar a agir de maneira diferente, e então o Senhor virá dos céus. Esse avivamento ele não tardará mais a acontecer. Cheguei a falar que algumas pessoas acham que o avivamento ele só acontece quando vem um cantor de fora para a sua igreja, que canta e a unção desce, quando vem um pregador diferente. Mas, amados, eu quero dizer para você nesta oportunidade que o avivamento ele acontece na minha e na tua vida quando eu me dedico a buscar o Senhor, quando eu me dedico a estar diante da sua maravilhosa e grandiosa santidade, buscando de todo o meu coração, pedindo perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelas minhas negligências. E então assim o Senhor responde do céu as nossas súplicas e clamor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você venha ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, um grande jovem de Deus, que a palavra do Senhor seja seu combustível, seu alimento diário, seu pão diário para você seguir firme. Que Deus abençoe profundamente. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Fica conosco assistindo até o final e sua aula, e que a sua aula seja uma bênção, que o Senhor derrame a graça do céu sobre você, que você venha ser iluminado por Deus nesse trimestre, nesse novo ano que se inicia. E eu desafio você a ler a Bíblia toda, tá? Esse ano está apenas começando, então dá tempo de você ler 2 capítulos, 3 capítulos, 4 capítulos, ou só um capítulo por dia, tá? Leia aqui, vai dar certo e o Senhor vai te abençoar.